Seja bem-vinda à nossa primeira aula e o nosso tema de hoje é como eu estimulo meu filho a estudar durante a quarentena. Então anotei algumas coisas que as mães têm me dito, que têm visto, e eu queria que você já visse se você se identifica ou não com alguma situação dessa. Então uma delas é o filho perguntar assim: mãe, por que eu tenho que estudar? Outra pergunta que os meninos têm feito são: olha, eu estou estudando aqui, mãe, mas não tem problema, eu estou estudando e está mexendo no meu celular enquanto isso. E muitas mães têm também me dito assim: olha, eu estou vendo que meu filho está fazendo a aula, está brincando com o cachorro, está fazendo a aula, está esquentando o pão. É exatamente no momento da aula, o momento em que eles encontram todas as coisas para fazer. Nunca gostou de lavar louça, tá até querendo lavar louça durante o horário da aula. Então, olha cada coisa que a gente ouve, né? E o que eu queria dizer para você? Isso significa que seu filho não está tendo foco. Esse foco na hora de estudar, principalmente agora, durante a quarentena, ele tem alguns porquês. Eu anotei aqui alguns e eu vou contar para você por quê. Eu tenho um compromisso muito grande de você, no final dessa série de vídeos, no final desse workshop, Meu Filho, Meu Maior Tesouro, conseguir ter todas as chaves, todos os segredos que nunca revelaram para poder ajudar seu filho a chegar num padrão de alta performance quando se trata de aprender. Então, sobre aquela primeira pergunta que é: por que eu tenho que estudar? Essa é como se fosse uma pergunta quase que fundamental. É uma pergunta lá da essência, que muitos pais, muitas mães têm dificuldade de responder. Por quê? A gente responde aquela resposta pronta: você tem que estudar para ser alguém na vida, porque se você não estudar, você não vai ser ninguém. E aí o seu filho, a primeira coisa que ele vai fazer é te confrontar com essas informações, falando de alguém que consegue ser alguém na vida e que talvez nem tenha passado direito pelo colégio ou com algum outro exemplo. E aí ele vai talvez te citar um youtuber, ele vai te citar um artista e vai falar assim: exemplo, para eu ser jogador de futebol, o que tem a ver ser jogador de futebol com matemática? E aí é nesse momento em que a sua argumentação não está sendo suficiente para mostrar para o seu filho por que é importante estudar. E peraí, não se culpa, tá? Ninguém ensinou pra gente o porquê que era importante estudar. Sempre disseram isso: precisamos estudar para ser alguém na vida, porque senão a gente vai ficar perdido lá na frente, não vai ser ninguém. A questão é que essa era uma justificativa do século XX, não uma justificativa do século XXI. Ora, hoje os meninos estudam online, hoje tem o Google, hoje tem plataformas que ajudam a aprender, hoje tem uma série de recursos, e quando a gente estudava lá atrás a história era diferente, você lembra? Então eu lembro, por exemplo, de ir para a biblioteca, de ter que procurar livro, de ter que me virar para conseguir aprender um conteúdo. E hoje, de verdade, seu filho saca o celular durante a aula e ele faz uma pesquisa. Então aquela história do professor falar assim, valendo um ponto, qual é a resposta disso? O professor não faz mais isso na sala de aula. Fazia no meu tempo, acredito que fazia no seu, mas agora nos nossos filhos eles não vão mais fazer isso. E é por causa dessa mudança que a gente tem uma nova forma de responder o porquê de estudar. Então, eu queria te dar já essa chave. Anota isso daí. Quando seu filho te perguntar por que ele tem que estudar, na verdade você vai virar a história, porque o ponto aqui, o ponto-chave não é estudar, o ponto-chave é aprender. Porque por mais que dê para eu aprender quem foi que descobriu o Brasil, fórmula de Bhaskara ou qualquer outra coisa na internet, eu preciso saber aprender. E o que isso tem a ver com a quarentena e o fato de seu filho não estar conseguindo estudar? Hoje ele foge dos estudos durante a quarentena, esses estudos virtuais, porque ele não foi ensinado a estudar online. Ele não foi estudado a isso, né? Ele não foi ensinado, na verdade, a isso, né? Ele foi ensinado a quê? A ter que todo dia passar 5 a 6 horas sentado numa cadeira, olhando para um quadro, com alguém falando: ei, então tinha uma professora minha do colégio que falava psiquitiu, né? Quando ela fazia isso, a gente já sabia que estava fazendo alguma coisa de errado, tinha que voltar e olhar para o quadro. Então seu filho, ele aprendeu, né, que esse era o padrão. Agora basta ele olhar para a tela do celular, que é onde, na verdade, ele assiste a plataforma de streaming que ele gosta, é onde ele vê o pessoal jogando o jogo que ele gosta. Então ele acha que estudar por aqui pode ser igual ver série na Netflix, tá? Então, como que você vai ajudar seu filho, em primeiro lugar, dando essa resposta sobre estudar? Você pode falar para ele o seguinte: meu filho, estudar é importante, mas aprender é mais importante ainda.
Porque por mais que a resposta esteja no Google, por mais que a resposta esteja com seu professor de reforço, você vai precisar entender o que essa resposta está te falando. E isso vai ser importante para o resto da sua vida. Porque um próprio jogador de futebol, ele tem que saber tomar decisões. Ele tem que saber aprender aquilo. E a gente aprende a aprender dentro da escola. Ou pelo menos deveria, né, mãe, que está me ouvindo aqui agora. Então, entenda uma coisa, existe uma estrutura lógica dentro do cérebro. Na hora que você não consegue formar essa estrutura lógica do porquê é importante estudar para o seu filho, ele começa a ver que existe uma fragilidade na sua argumentação. E quando ele percebe isso, ele começa a tentar atacar, às vezes para pirraçar, às vezes para realmente se livrar de estudar, tá? Mas ele começa a atacar aquilo dali e começa a criar meio que justificativas para não fazer bem. E aí vira aquele conflito em casa, a mãe se desgasta, falta arrancar os cabelos, né? Para poder falar para o filho estudar. Ou aí o filho finge que está estudando, então ele está estudando com o pé em cima da cadeira, está estudando deitado embaixo do cobertor, enfim, aquelas coisas todas. Então já te dei aqui uma chave para ajudar seu filho. Traga justificativas fundamentadas e aqui eu dei um exemplo. Olha só o que eu também coloquei aqui. A obrigação, ela não está mais conseguindo existir agora. Porque antes seu filho era obrigado a ir para o colégio. Agora não tem como mais obrigar ele a ir para o colégio, né? Tem como, sei lá, obrigar ele a pegar o celular, pegar o computador e fazer a aula online. Mas o professor está lá do outro lado também, ele não consegue olhar para o seu filho. Então, um ponto que a gente pode trazer e que eu anotei aqui, que é uma dica, é estuda com seu filho. Eu não estou falando, tá, para você pegar e passar 5, 6 horas. Porque ou você não vai ter tempo, ou se você tiver tempo, você não vai ter paciência. Por isso também que seu filho não tem muita paciência de passar 5, 6 horas olhando para a tela de um celular. Agora, você pode estudar com ele, por exemplo, 10% do tempo. Você também pode, como eu coloquei aqui, algo que eu fiz durante 9 anos com as mães, e funcionou muito bem, fazer o papel de mentora. Que é o quê? Você olhar quais são os requisitos que ele precisa aprender naquela aula do colégio. E aí você linkar, colocar aquilo ali para ele por escrito e falar assim, ó, no final dessa aula você tem que saber isso, isso e isso, né? Porque isso vai ajudar seu filho até a se orientar, a saber o que ele vai buscar enquanto ele estiver ouvindo. Outra dica é, desafia seu filho a cumprir aquela meta do dia e em troca disso você dá um bônus. Gente, isso é uma dica poderosa. Se você é uma mãe que se importa realmente com seu filho, com a sua filha, essa é uma dica muito poderosa. Você precisa trazer contribuições, recompensas para o seu filho quando ele faz o que precisa ser feito. E você também tem que parar de dar recompensas para ele se ele não está fazendo. Por quê? Às vezes a mãe fala assim, mas eu tenho que premiar meu filho porque ele está então assistindo às aulas online na quarentena, ele não faz mais do que a obrigação. Mentira, ele nem faz isso que era a obrigação. Então, o que a gente tem que fazer é começar a construir realmente uma estrutura de educação para o mundo que existe. No mundo que existe, por mais que seja uma obrigação, por mais que seja muito importante, o seu filho às vezes está olhando para aquilo dali do colégio e está pensando, nossa, isso aqui é a pior parte do meu dia, é a hora que eu tenho que ir para o colégio. O dia mais legal para mim está sendo o quê? Está sendo a sexta-feira, quando eu não tenho mais que ir para o colégio, e o pior horário é quando toca a vinheta do Fantástico, porque eu sei que amanhã vai ter aula de novo. E nesse caso, ele não está indo para o colégio, ele está vendo isso online, né? Outra coisa que eu trouxe aqui, que eu acho que é um ponto de alerta é, você sabia que as notas baixas do seu filho, na verdade, elas são um pedido de socorro? Eu vou repetir para você. As notas baixas que seu filho tem tomado, na verdade, são um pedido de socorro. E por que elas são um pedido de socorro? Porque isso significa carência, tá? Essa carência, ela pode ser de várias áreas. E eu não estou falando isso porque eu tirei da minha cabeça. É porque depois que você acompanha mais de 200 mães durante 9 anos entregando resultado de forma consistente, você começa a ver que existe um modo das coisas acontecerem. E quando você percebe o modo das coisas acontecerem, você já começa a detectar onde que está ali. Então eu vou te falar alguns tipos de carência que seu filho pode estar tendo e que pode estar justificando realmente a nota baixa dele. Uma dessas carências pode ser emocional. Às vezes seu filho está querendo chamar a sua atenção, está querendo chamar a atenção do pai. Por quê? Porque é o único momento onde, desculpa se isso dói para você, e se esse é seu caso, que
porque é o único momento em que de verdade você para tudo, você para seu trabalho, você para sua pós-graduação, você para tudo para poder olhar para ele. Que é quando você fala assim, olha essa nota aqui é compatível, eu pago colégio caro, eu faço isso, faço isso, faço isso. E de verdade, por mais doido que isso possa ser, naquele momento ali ele está se sentindo amado. Ele olha e fala assim, nossa, minha mãe está olhando para mim. Ele não pensa, claro, conscientemente nisso, mas inconscientemente ele é conduzido a ter resultados baixos, porque quando eu tenho resultado baixo, minha mãe olha para mim, meu pai olha para mim, e aí eu me sinto importante no mundo em que eu vivo. E aí você pode pensar assim, poxa, mas eu não sou esse pai, mas eu conheço um pai que é mais ou menos assim. Você vai indicar essa série desse workshop para esse pai. E se você é esse pai, se você reconhece que você tem sido essa mãe, talvez não na totalidade, mas em um ponto só, eu te convido a mudar a forma de fazer. E como que a gente muda a forma de fazer? A gente muda sentando e alinhando, né, quais são as expectativas, como que a gente vai fazer as coisas, e aí seu filho realmente ele vai conseguir se sentir amado. Então esse é um tipo de carência, que é carência emocional. Gabriel, mas na minha casa não funciona assim. E aí, quais são os outros tipos de carência? Vou te falar uma outra que é muito comum, tá? A outro tipo de carência que é muito comum é a carência de esforço. Seu filho pode estar carente de esforço. Por quê? Porque ele para estudar um dia antes da prova. Ele passa 2 meses com o conteúdo sendo explicado e um dia antes da prova acontecer, ele acha que vai enfiar tudo aquilo dentro da cabeça. Ora, se não entrou em 2 meses, vai entrar em um dia? Ora, se entrasse em um dia, para que teria sido gasto 2 meses? Percebe? E aí eu te falo uma coisa, não permita que o seu filho, que é como se fosse uma Ferrari, esteja com gasolina adulterada. Não permita isso. Por quê? Porque quando você permite isso para o seu filho, você fala assim, filho, eu vou pagar 1.000, 2.000, 3.000 reais de mensalidade para você, eu vou te botar no melhor inglês, eu quero que você seja a melhor pessoa do mundo. E aí o seu filho está num colégio top, num colégio 10 com nota 6. Essa diferença do 6 para o 10 é desperdício. Então se você investe muito no seu filho, em relação a colégio, em relação ao cursinho extra, em relação ao coach, ao mentor que está ali junto com o seu filho, você precisa exigir também que ele tenha esse tipo de resultado e esse tipo de compromisso. Isso muda o jogo. Então, 2 tipos de carência que são muito comuns. Carência emocional e carência de esforço, beleza? E a gente vai fechando e eu trago aqui uma reflexão para você, que é, como é que está o ambiente dentro do seu lar, mãe? Por que eu estou te perguntando isso? Porque parte daquela carência emocional, às vezes, é refletida pelo que o seu filho vê, o que acontece entre o pai e a mãe. Eu tenho e já ouvi isso durante esses 9 anos, pais e mães que falam assim, olha, meu filho tá muito mal no colégio. Eu pergunto assim, como tá em casa? E a mãe fala, não, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Tá, mas tá tudo ótimo como? Não, eu acabei de separar do pai dele, né? Poxa, tá tudo ótimo, de verdade tá tudo ótimo pra você, mãe? Porque se tá difícil pra você, você imagina como que tá pra essa criança. Porque o mundo dele ali meio que tá desmoronando. Ou o pai e a mãe que falam assim, meu filho tirou uma nota muito baixa, uma nota muito má ali em um determinado exame. Tá, e como é que foi? Não, a gente tinha viajado durante 2 semanas e aí logo depois ele foi lá e fez a prova. Poxa, realmente, cada uma dessas situações, elas desestabilizam. Então vamos sempre saber, e amanhã a gente vai estar falando sobre outra coisa muito top, tá? Mas vamos sempre saber que a gente precisa saber como que está o nosso ambiente dentro do nosso lar. Porque quando o seu lar tá todo redondinho, tá com tudo ajustadinho, com certeza seu filho vai querer te entregar o quê? Ele vai querer te entregar orgulho. Ele não vai querer te chamar a atenção com atitudes negativas, ele vai querer com atitudes positivas. E essas atitudes positivas, resumindo o que a gente falou aqui hoje, elas vêm desse alinhamento que a gente precisa ter. Elas vêm da gente realmente conversar e realmente identificar que seu filho é importante. Se ele é importante, justifica com algo que realmente faz sentido o porquê que ele tem que estudar. E se em algum momento você sentir alguma dúvida nesse processo, você sabe que você pode contar comigo, tá? Porque eu tô aqui junto com você. Assim como eu ajudei outras mães, eu vou estar ajudando você também. E a gente vai caminhar durante essa semana dentro desse processo. Amanhã a gente vai falar sobre como meu filho pode passar a amar os estudos. Então não perca, e outra, indica para outras mães, porque elas também podem se beneficiar, tá bom? Até amanhã!